Então tá, olá pessoal, vamos então trabalhar com o exercício 6, né? Continuação da nossa lista de exercícios. Então, dentro do espectro eletromagnético, a dermatologia divide a radiação ultravioleta na banda UVA, que é de 400 a 320 nanômetros. Então, quanto que seria o comprimento de onda médio da UVA? Seria 400 nanômetros mais 320 nanômetros dividido por 2. A gente sempre soma os limites dividido por 2 para achar o ponto médio. Então, no UVA, o comprimento de onda médio seria 360 nanômetros, né? O UVB, que vai de 320 até 280, vai ter um comprimento de onda médio que é somar os dois limites e dividir por 2. Então, 320 mais 280 dividido por 2, isso vai dar 300 nanômetros. Então, o VB médio é 300 nanômetros. E o VC é uma banda que vai de 280 nanômetros até 100. Então, o comprimento de onda médio da radiação UVC seria 280 mais 100 nanômetros dividido por 2, seria 190 daí nanômetros. Então, uma onda eletromagnética pertencente ao ponto médio de uma dessas subbandas aqui, né, é produzida por uma lâmpada especial de luz negra de 6 watts e a uma distância de 65 centímetros da lâmpada, ou 0,65 metros. Os campos eletromagnéticos são medidos por um detetor. Em geral, esses detetores têm uma área assim, né? Eles são circulares e têm mais ou menos 1 centímetro de diâmetro. Então, o raio é 5 milímetros, né? Seria 1/2 de centímetro. Então, a área do detetor circular seria π vezes, né, 1/2 de centímetro ao quadrado. Então, seria π quatros daí de centímetros quadrados. É a típica área de detetor que a gente tem. Então, use seus conhecimentos da teoria de ondas eletromagnéticas para calcular. Item A. A partir de qual frequência começa a subbanda UVC em terahertz? Né? Item B. Quanto mais alta a energia do fóton da radiação eletromagnética na banda UVC, então quanto que vale no VC, né, que vai de 280 a 100 nanômetros, quanto que vale a energia mais alta dentro dessa banda? Obviamente aquela que tem o comprimento de onda mais curto, então vai ser 100 nanômetros, que corresponde à frequência mais alta nesse intervalo. Qual é o seu momento linear em unidade de sistema internacional, né? Então, o momento linear é kg/metro por segundo. Suponha um intervalo do espectro eletromagnético que caracteriza a banda UVB produzida por essa lâmpada. Quanto valerá a intensidade e a pressão da radiação eletromagnética no comprimento de onda médio dessa banda? Determine as equações dos campos eletromagnéticos, ou seja, as equações de E e B, né, em função de x e t, em termos da posição x, né, e o tempo t que incide sobre o detetor. Depois E. Considere a lâmpada como um radiador isotrópico e pontual. Qual é a densidade superficial de energia em joules por centímetros quadrados que incide sobre o detetor em um tempo de 4 segundos? Qual a energia absorvida pelo detetor durante 4 segundos de exposição? Tá? Então, tudo claro, né? Vamos passar então a resolução daí do problema. Olá, então vamos ver o exercício 6, então, né? Dentro do espectro eletromagnético. A dermatologia divide a radiação ultravioleta, UVA, então a gente pode colocar aqui, né, que UVA, em 400 até 320 nanômetros, UVB entre 320 até 280 nanômetros, UVC entre 280 e 100 nanômetros. Tá? Então a pergunta assim que nós temos que fazer, né, a primeira pergunta é efetivamente, né, a partir de qual frequência, né, começa a subbanda UVC. Então, obviamente, a subbanda UVC ela vai começar tecnicamente no comprimento de onda maior, né, porque aqui começa a vir os comprimentos de onda que são decrescentes. Então a energia aumenta nessa direção, então ela vai começar aqui. Então ela vai ter uma frequência, né, vai ter praticamente um comprimento de onda.
vai ser 280 nanômetros, ou seja, 280, né, vezes 10 na menos 9 metros, né, ou seja, 2,8 vezes 10 na menos, dei duas casas para cá, então tem que tirar duas casas para cá, 7 metros, ok? Então, esse é praticamente o que nós vamos ter em termos de comprimento de onda. E a gente sabe que o comprimento de onda vezes a frequência é a velocidade da luz, tá? Que é simplesmente 1 sobre raiz de μ0 ε0, que vai ser 2,99 vezes 10 na 8 metros por segundo. Tá? Então essa aí é a nossa definição. Então agora para a gente achar a frequência, obviamente vai ser 2,99 vezes 10 na 8 metros por segundo, dividido, ok, vai ser dividido, isso aqui é o item A, pelo comprimento de onda, né, que vai ser o 2,8 vezes 10 na menos 7 metros. Então, fazendo agora a conta, né, com a máquina de calcular, 2,99 exp na 8, dividido por 2,8 exp menos 7, igual. Então, isso aqui vai dar 1,067 vezes 10 na 15 Hz. Ok? Então, praticamente essa aqui é a frequência. Se a gente quiser saber o tera, né, nós vamos lembrar que nós temos o giga, que é o 10 na 9, o mega, que é o 10 na 6, né, e temos o tera, que vai ser, obviamente, o 10 na 9, que vai ser o 10 na 12 Hz. Então, isso aqui é 1 terahertz, 10 na 12 Hz. Então, fazendo aqui, nós vamos ter que vai ser 1,067 vezes 10, né, em alguma coisa, vezes 10 na 12. Então, para eu fechar o 15 aqui, tem que ter um fator de 10 na 3, né, porque daí conserva essas bases, somos os expoentes. E daí tudo que nós vamos ter que fazer, né, é definir isso aqui como sendo 1 terahertz, tá? E, consequentemente, vai ser 1,067 vezes 10 na 3 terahertz, tá? Ou aproximadamente 1000 terahertz. Tá? Então, essa aí é a nossa resposta daí do primeiro item do problema. O segundo item do problema, nós podemos resolver assim na sequência, né? Que seria qual é a mais alta energia na radiação UVC. Então, olhando aqui a radiação UVC de novo, né? Quem é que tem a mais alta energia? É o 100 nanômetros. Então, obviamente, né, nós podemos fazer o item B, que o comprimento de onda mais curto vai ser aquele que tem mais energia. E o comprimento de onda mais longo vai ser aquele que vai ter menos energia. Tá? Então, qual é que seria o comprimento de onda mais curto? Seria 100 nanômetros. Então, obviamente, vai ser 100 nanômetros. Então, esse aqui é onde é que vai estar, né, praticamente mais energia. Tá? Que vai ser o fim da banda mais energética daí. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, né? Tecnicamente, temos os 100 nanômetros, tá? E eu preciso saber qual é essa energia. Então, como é que a gente faz as contas dessa energia? Nós pegamos aquele nosso formulário e a gente verifica que a energia, né, aqui está a fórmula de novo, energia HC sobre comprimento de onda, tem que escolher o valor do HC apropriado. Então, eu estou com o comprimento de onda em nanômetros aqui.
Daí eu posso escolher elétron-volts por nanômetros, ou então, né, kilo-elétron-volts por nanômetro. Como eu tenho 100 aqui, eu vou pegar um valor maior, eu vou pegar então 1240 elétron-volts vezes nanômetros. E agora eu só coloco aqui o comprimento de onda em nanômetros, que vai ser o 100. Aí, obviamente, né, dividido por 100 é só uma questão de ajustar a vírgula, né, porque tem nanômetros embaixo, simplifica. Daí o que a gente pode escrever é que a energia vai ser, né, 1,24, 1240 sobre 100, vai ser aproximadamente, né, 12,40 elétron-volts. Então essa aqui é a energia daí, tá, nesse limite. E agora qual é o momento linear? Tá? Então o momento linear, né, a gente tem, né, das relações de de Broglie, que a energia é HF, ou HC sobre comprimento de onda, e o momento linear é a constante de Planck dividido pelo comprimento de onda. Agora nós podemos pegar aqui, né, se eu estou trabalhando, por exemplo, com as dimensões em metro, eu vou pegar a constante de Planck com as unidades apropriadas aqui, né, no sistema internacional. 6.626 vezes 10 na menos 34 joules vezes segundo. Obviamente isso vai ser dividido, tá? Uma quantidade que vai ser dividida pelo comprimento de onda, e como aqui tem Sistema Internacional de Unidades, vou ter que ter Sistema Internacional de Unidades aqui embaixo. Tá? Então esse Sistema Internacional de Unidades vai ser os 100 nanômetros, que é 100 vezes 10 na menos 9 metros. Tá? Então, fazendo agora essa conta, nós vamos ter, né, um momento em unidades de sistema internacional. Então, vamos lá. Então, 6.626 exp na menos 34 dividido por 100 exp na menos 9. Ok? Então, quanto que vai dar isso? Isso vai dar, né, obviamente, um valor que eu vou ter que deixar numa notação científica. Então, 2 para deixar numa notação científica, com 5 casos depois da vírgula. 6.62, 6 vezes 10 na menos 27, né? A unidade de medida de momento linear é praticamente quilograma metros por segundo, né? Porque momento linear é massa vezes a velocidade, P igual a mv. Tá? Então, fechamos daí o item B, tá? Com os valores apropriados. Tá? E agora vamos passar para o item C. Né? O item C consiste, né, em supõe um intervalo do espectro eletromagnético que caracteriza a banda UVB produzida. Quanto que vale a intensidade e a pressão de radiação dessa radiação eletromagnética. Então, como é que era a situação? A situação era assim, ó, tá? Vamos lembrar então do item C. Tá? Nós temos uma lâmpada, que é uma lâmpada de luz negra, que vai emitir isotropicamente as ondas eletromagnéticas em todas as direções. E, obviamente, nós vamos ter aqui uma área que é simplesmente 4π vezes a distância ao quadrado, onde a distância da lâmpada até o ponto P que eu estou trabalhando. Então, a intensidade da radiação é a potência, tá, da lâmpada dividido pela área. 4πr ao quadrado sobre, desculpa, a potência vai ser 6 watts, né? 6 watts dividido pela área, que é 4π vezes a distância do ponto até a lâmpada, que vai ser praticamente 0,65 metros.
tá? Que é os 65 centímetros. Isto aqui elevado ao quadrado. Então aqui eu vou ter metros ao quadrado embaixo. Podemos colocar tudo agora na máquina e calcular, né, e deixar que ela faça todo o serviço, né, da matemática. Então vai ser 6 dividido, abre parênteses, 4 vezes π, que é shift π nessa máquina. Vai aparecer o π aqui com várias casas depois da vírgula, vezes, abre parênteses, 0,65, fecha parênteses, x ao quadrado. Então aperta a tecla ao quadrado aqui, e agora fecha parênteses do denominador. Tá? O número de parênteses que abre tem que ser igual ao número de parênteses que fecha. Eu posso vir aqui e olhar se está tudo certo aqui, né? Então está tudo certo. 6 dividido, abre parênteses, abriu 2 parênteses, tem que fechar 2 parênteses. Então igual. Então isso aqui vai dar 1,13. 1,13 watts por metro quadrado. Então essa é a intensidade da radiação daí, tá? E a pressão da radiação, a gente sabe do formulário que a pressão da radiação é a intensidade dividida pela velocidade da luz. Então a intensidade dividida pela velocidade da luz, 1,13 watts por metro quadrado, dividido por 2,99 vezes 10 na 8 metros por segundo, tá? Então podemos fazer a conta de novo e botar a unidade de medida depois. 1,13 dividido por 2,99 vezes 10 na 8. Isto aqui vai dar 3,78 aproximadamente. 3,78 vezes 10 na menos 9. E a pressão de radiação, obviamente, vai ser força por unidade de área, que é uma pressão, que é Newton por metro quadrado. Essa é a resposta. Então, tá aqui as respostas do item C. Tá? Agora as equações dos campos eletromagnéticos. Tá? Vamos ver agora a parte D. Como é que a gente faz as equações dos campos eletromagnéticos? Os campos eletromagnéticos é simplesmente um campo na direção y de x e t, é um campo e 0, né? Seno de ômega t mais ou menos kx, ou então seno de kx, né? Kx mais ou menos ômega t. Tá. Então, como eu estou considerando a onda saindo da origem, né? A origem eu coloco na lâmpada, saindo na direção do P, né? Vamos deixar esse sinal a ser escolhido aqui como sinal menos. Então a gente pega o sinal menos para dizer que a onda sai da lâmpada para o ponto. Se fosse sinal mais, a luz sairia do ponto P para a direção da lâmpada, mas a gente sabe que não, né? Porque vem nessa direção aqui, tá? Sai sempre nessa direção radial. Então, nós queremos agora fazer essa conta, mas tem que definir qual é que é, né, exatamente para quem que nós estamos fazendo esses cálculos, tá? Então, esses cálculos nós estamos fazendo, tá, que o problema pede, para a banda UVB, ok? Porque foi o último item, né, dizia que era a banda UVB. Então, se eu pegar a banda UVB, segundo a definição do problema, ela vai de 320 até 100 nanômetros. Desculpa, vai de 320 até 280 nanômetros. Então é uma banda, vai de tanto a tanto. Então eu pego um comprimento de onda aqui no meio, né, que é o comprimento de onda médio. Seria o 320 mais 280 dividido por 2. Então, o comprimento de onda médio vai dar 320 mais 280
dividido por 2, que é aproximadamente 300 nanômetros. Tá? E agora eu vou trabalhar com isso. Então, o que é o K? É 2π sobre o comprimento de onda, que daí no caso eu vou pegar o comprimento de onda médio, e ômega é 2π sobre a frequência. Tá? E a frequência média vezes o comprimento de onda médio é a velocidade da luz. Tá? Então, para quanto que vale essa frequência? A frequência vai ser 2,99 vezes 10 na 8, tá? Dividido pelo comprimento de onda médio, que é 300 vezes 10 na menos 9. Então, fazendo essa conta, 2,99 vezes 10 na 8, dividido por 300 vezes 10 na menos 9, 9,9667 vezes 10 na 14 Hz. Ômega 2π sobre 2πf, né? 2π sobre período, que é igual a 2πf. Então seria 2π vezes 9,9667 vezes 10 na 14, tá? Então agora nós vamos ter 9,9667 vezes 10 na 14 vezes 2 vezes shift π. Então isto vai dar 6,26 vezes 10 na 15 radianos por segundo. Tá? Porque a unidade de medida é o radiano por segundo. E o K vai ser 2π sobre o comprimento de onda média, que é o 2π sobre 300 vezes 10 na menos 9. Então, o K vai ser 2 vezes shift π dividido por 300 exp menos 9. Então, dá 2,094 vezes 10 na 7 radianos por segundo. Então, nós temos agora ômega e nós temos o K. Então, nós já temos aqui o que vai dentro, que é o Kx menos ômega t. X e o t são as variáveis posição e tempo. Tá? Falta aqui, se não é conhecido, né? Falta determinar quanto que vale o EY0. Mas isso a gente já sabe, que nós podemos determinar o EY0 sai da intensidade. Porque a intensidade da radiação é o que praticamente vai me definir os campos, né? Então vamos olhar aqui de novo, né, para ver o nosso formulário. Aonde que está a informação que a gente precisa, tá? Então a gente vê aqui, ó, né, que a intensidade da radiação é E0y² sobre 2000C, tá? Então a gente tira que a intensidade da radiação é E0y² sobre 2000. 4π vezes 10 na menos 7 vezes o 2,99 vezes 10 na 8 vezes a intensidade da radiação. Quanto que vale a intensidade da radiação? A intensidade da radiação vale exatamente, né, aquele valor que nós podemos calcular, que nós calculamos antes, né, que é 1,13 watts por metro quadrado. Então, fazendo agora a raiz quadrada de tudo isso, nós temos o I aqui em unidades do Sistema Internacional. Nós temos aqui, temos esse, tá? Então, é só fazer as contas agora. Então, quanto que seria? 2 vezes 4 vezes 10 na menos 7, vezes π, vezes 2,99 vezes 10 na 8, vezes 1,13. Tira a raiz quadrada agora disso tudo. 2,91, né? 29
6,14, tá? Unidade de medida de campo elétrico é Newton por Coulomb. Então tá aí o campo elétrico daí, tá? E agora a gente fazendo a expressão EY de x e t, EY0, seno de kx menos ômega t. Para o comprimento de onda médio, seria EY de x e t, 29,14 newtons por coulomb, 29,14, seno de quem é o K. K nós encontramos, né, é 2π sobre o comprimento de onda médio. O comprimento de onda médio é a média do intervalo aqui, que é só pegar esse valor mais esse e dividir por 2, que dá 300 nanômetros. Então vai ser 2,094 vezes 10 na 7, x menos o ômega. Quem é o ômega? 2π sobre período, que é 2πf, que deu 6,26 vezes 10 na 15, t. Então essa aqui é a equação do campo elétrico. E como é que é a equação do campo magnético? A gente sabe que E sobre B é igual à velocidade da luz. Tira que E vai ser igual a B vezes C. Desculpa. O B vai ser E sobre C. Né? Simplesmente passa esse para cá e o C passa dividindo. Então B vai ser E sobre C. Daqui a gente tira, né, que o B0Z é igual a E0Y sobre a velocidade da luz, que vai ser 29,14, a gente só precisa da amplitude, dividido por 2,99 vezes 10 na 9. E essa quantidade aqui é 10 na 8, desculpa. Então, 29,14 dividido 2,99 vezes 10 na 8. Isso vai ser 9,74 vezes 10 na menos 8. E unidade de medida de campo magnético é o Tesla. Então aqui nós podemos fazer assim, ó. Podemos fazer 97,4 vezes 10 na menos 9 Tesla. E o 10 na menos 9 Tesla, praticamente, é o nano Tesla. Tá? Então isso aqui vai dar 97,4 nano Tesla. Tá? Então, B, o campo na direção Z, né? BZ, que depende de x e t, vai ser simplesmente o BZ0 com a mesma dependência, seno 2,094 vezes 10 na 7, x menos 6,26 vezes 10 na 15 t. Tá? E agora eu pego esse B e coloco esse valor aqui. Então tudo que tem que fazer é apagar aqui, colocar 97,4 nanotesla. Então aqui está campo elétrico e aqui vai estar o campo magnético daí. Tá? Então com isso aqui nós resolvemos daí esse outro item do problema. Bom, então esses são os campos magnéticos. Então, esse que resolve, por exemplo, o item D. Tá? Resolve o item D do problema daí. E depois, né, considere a lâmpada como irradiador isotrópico e pontual. Tá? Então aqui tem uma lâmpada com P, né, praticamente, né, e aqui ela vai incidir sobre a superfície. Tá? Quanto que vale a densidade superficial e energia que tem sobre um detetor que é colocado aqui. Tá? O problema não diz absolutamente muita coisa sobre esse detetor, tá? Que é simplesmente colocado nesse ponto P e aqui tem a potência que é igual a 6 watts. Então aqui tem uma intensidade. A intensidade é simplesmente a potência por unidade de área
A potência é a quantidade de energia, né, chamada quantidade de energia por unidade de tempo. Então, substituindo uma na outra, nós vamos ter aqui I igual a ΔE sobre A ΔT, tá? Que é uma outra forma de escrever isso. Tá? E o meu ΔT é o tempo de duração do pulso de luz. Pode ser nanosegundos, se for um laser, pode ser milissegundos também. Mas aqui no caso é um tempo meio longo, que diz que é 4 segundos. Então isso aqui é 4 segundos. Tá? Então, se eu fizer I vezes ΔT, se eu passar o ΔT multiplicando, isso aqui vai ser ΔE por unidade de área. A quantidade de energia por unidade de área é joules por metro cúbico. Tá? Mas o que eu posso fazer, efetivamente aqui, né, é passar para centímetros cúbicos. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente deixar a intensidade e vamos ver como é que a gente faz essa conversão depois. Então, a quantidade de energia por unidade de área, que vai ser em joules por metro cúbico, é I vezes ΔT. Quanto é que vale o I? O I foi calculado aqui. Tá? O I foi calculado anteriormente e deu, né, a 65 centímetros de distância, 1,13 watts por metro quadrado. 1,13 watts por metro quadrado vezes o ΔT. Tá? ΔT vai ser quanto? 4 segundos. Tá? Então isso aqui aproximadamente vai ser 4 vezes 1,13, isso em torno de 4,4. 4 vezes 1,13, 4,52, né, joules por metro cúbico. Tá? Só que tem que passar essa quantidade de joules por metro quadrado, para centímetro quadrado. Então, 1 joule, tá? 1 joule por metro quadrado vai corresponder ao quê? Eu tenho que passar esse metro quadrado para centímetros quadrados. Então, como está no denominador, aqui eu tenho metro quadrado, eu vou ter que ter metro em cima, centímetro embaixo. Então, praticamente 1 metro corresponde a 100 centímetros, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, 1 joule, né, 1 joule por metro quadrado tem que ser igual, né, efetivamente, esse metro quadrado corta com esse e com esse, vai ter que ser igual a 1 sobre 10 na 2. 1 sobre 10 na 2 ao quadrado, que é 10 na 4 joules por centímetros quadrados. Tá? Então, como é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que multiplicar daí por 1 sobre 10 na 4 joules por centímetros quadrados. Então, essa quantidade aqui vai ser 4,52 dividido por 1 vezes 10 na 4, vai ser 4,52 vezes 10 a menos 4 joules por centímetros quadrados. Tá? Então, ΔE por área, que é I ΔT, é simplesmente 4,52 vezes 10 a menos 4 joules por centímetros quadrados. Então, fechou aqui, né, a resposta daí do item E. Isso aqui é o item E. O item F seria agora, né, se o detetor, por exemplo, eu não sei a área do detetor, digamos que ele tem aqui, né, praticamente uma área, né, um diâmetro de 1 centímetro, a área dele vai ser π vezes 1 dividido por 2, que é 1 centímetro sobre 2 ao quadrado. Agora eu posso deixar em centímetros. Então vai dar π quartos centímetros quadrados. Então, se eu quiser determinar agora quanto que vale a quantidade de energia absorvida, digamos que tem absorvido tudo, é simplesmente multiplicar ΔE sobre A vezes essa área do detetor.
Deixa eu botar detetor aqui. Então, fazendo aqui as continhas, só para encerrar. Quantidade de energia, isso aqui seria o item G, né? Quantidade de energia seria 4,52 vezes 10 a menos 4 vezes o π4 do centímetro quadrado, que é a área do detetor, que teria 1 centímetro. Ficou faltando no problema isso aqui. Isso aqui vezes joules por centímetros quadrados, corta aqui. Vocês vão ter que a quantidade de energia em 4 segundos vai ser 4,52 vezes 10 na menos 4 vezes π dividido por 4. 3,55 vezes 10 a menos 4 joules. Ou seja, uma quantidade de energia pequena, mas já pode ter algum efeito daí. Tá? Então essa é a solução daí de todos os itens do problema. Então fazer só uma revisão, né? A gente determina a equação dos campos, né? Foi determinada a intensidade, daí a pressão da radiação, por meio dessas duas fórmulas, pode dar uma pausa aí para ver. Comprimento de onda médio, né, do intervalo, deu 300 nanômetros, que simplesmente pega um limite e soma com outro dividido por 2, para achar o ponto médio aqui desse segmento de reta. Começa em 320, vai para 280. Aí a gente tira o K e o ômega, que precisa aqui para a fórmula, escolhe o sinal negativo, tá? E nós simplesmente agora usamos, né, as fórmulas convencionais aí, para determinar o K e ômega através das relações harmônicas, tá? Depois nós determinamos a intensidade, né? Tem o tempo de 4 segundos, daí a gente aplica essa quantidade aqui, né? E passa o tempo multiplicando para a gente obter daí quanto de efetivamente energia total por unidade de área. Então assim que tu converte os watts por metro quadrado, tu converte para joule por metro cúbico. Só que isso não é uma unidade muito boa, porque nós temos que praticamente converter, né, a quantidade de energia por unidade de área, que é 1,13 watts por metro quadrado vezes os 4 segundos aqui, que dá essa quantidade aqui em joule por metro cúbico. Só que daí o problema é que é em joules por centímetro cúbico. Aí nós temos que usar o fato que 1 joule por metro quadrado, tá, é 1 sobre 10 na 4 joule por centímetro quadrado. Isso aqui é joule por metro ao quadrado. Desculpa. Tá. Então agora chegamos nessa expressão. Essa aqui é a quantidade de energia por unidade de área, que foi passada por detetor em exatamente, né, 4 segundos. Para o item F, teria que ter as dimensões do detetor, né? Normalmente tem 1 centímetro. Então a área de uma área circular de 1 centímetro de diâmetro é π vezes 1 centímetro sobre 2 ao quadrado, porque é o raio, né? πr ao quadrado, seria esse raio aqui. Aí dá π sobre 4 centímetros quadrados. Então agora se eu quiser determinar efetivamente quanto que é a quantidade de energia, assumindo a absorção total, é quantos joules por metro por centímetro quadrado vezes a superfície do detetor, que é π sobre 4, que foi calculado aqui. Aí fazendo o produto vai ficar 3,55 vezes a menos 4 joule, que é a quantidade de energia que foi absorvida daí pelo detetor, ou pela pele do paciente, numa área de 1 centímetro quadrado, uma área que tem circular, que tem um raio de meio centímetro, né? 5 milímetros vai dar isso. Então isso aqui praticamente resolve daí todo o problema.